essa geração de traders, né, que mudou muito de quando eu comecei há quase 20 anos atrás até hoje, o perfil mudou radicalmente, talvez pelas tecnologias, né, que hoje existem, que não Sei, existiam há 20 anos atrás, né, não, o home broker, depois as plataformas, depois os sei. roteamentos, aí a estrutura de corretagem mais barata, enfim, a popularização que o mercado financeiro teve no mundo inteiro, não só aqui, mas especificamente nesse último ano, a gente viu o fenômeno aí que já foi, teve o fenômeno do Robin Hood lá nos Estados Unidos, né, que desbancou aí é, American Trade, Charles Schwab, ou seja, virou um fenômeno. E depois aí tivemos aquele caso até do rapaz que se suicidou porque achou que estava com uma perda de 600, 700 mil dólares. É, Na verdade, ele estava até ganhando com as opções, mas ele interpretou errado. E aí, histórias que chegaram até a gente, né, que eu que acompanho muitos traders americanos, histórias de WhatsApp que viralizaram do cara ligando para Robinhood, para o atendimento ao cliente no sábado, reclamando que não conseguia colocar a ordem, que estava fora do ar o sistema e o atendimento. Mas é sábado, a bolsa está fechada. Ou seja, o nível de amadorismo chegou a níveis que eu nunca imaginei na vida ver no mercado financeiro. E aí tivemos o caso aí do Reddit, o pessoal dando short squeeze na GameStop, até conseguiram, mas muita gente, acho que a grande maioria perdeu, foi dinheiro nesse short squeeze, que já reproduziram no Brasil na semana seguinte com a IRB, né, o Instituto de Resseguros do Brasil. Ou seja, o mercado financeiro virou, sei lá, de boia de salvação para muita gente que está desesperada. é, Ah, virou uma festa do caqui, né? Como a gente fala aqui em bom português, virou uma bagunça, uma zona. Como o GG falou, o Caio Sasaki, e uma das profissões que exige mais alta performance para você realmente tirar algum resultado, que exige um nível de comprometimento pessoal, de estudo, de conhecimento, de visão de longo prazo, né? Os traders normalmente acham que o day trader é curto prazo, e não é, e você fala isso no livro, que um trade não importa, importa uma sequência, né? É, e então eu sempre falo, o Warren Buffett, né, a referência aí de investimentos de longo prazo, eu falo, eu acho que o day trader, ou mesmo um swing trader, ele é o cara que tem que ter uma visão talvez mais de longo prazo, no sentido não de tempo, né, mas no sentido de planejamento, né, para obter resultados, do que de repente um investidor buy and hold, enfim, fundamentalista. E agora veio milhares, talvez, sei lá, não sei, desses 3 milhões de CPFs que entraram no mercado nos últimos 2 anos, de repente metade disso para fazer day trade. E isso é simplesmente um massacre, é um genocídio, é. é um massacre diário que a gente vê. O que Mas, você, com todo esse conhecimento que você desenvolveu, estudou, diria e, para essa galera? bom, é interessante você falar isso, porque naqueles 10 anos, entre escrever o livro e ele ser editado, eu estava escrevendo. Então, meu sonho era de escrever novelas. Então, eu publiquei 2 novelas através do Amazon, que estão autopublicadas. E quando estava escrevendo, eu percebi que esse, essa facilitação que está falando de entrar no mercado, é acontecendo a mesma coisa no mercado de livros. Não? Qualquer um e sua mãe escreve um livro e autopublica. Então, o que aconteceu é o seguinte, a qualidade baixa muito. Então, antes tinha uma certa seleção. Se você querer publicar um livro, um editor tinha que um agente, não sei como funciona aqui, na Inglaterra, Estados Unidos, tem um agente. Então, se manda para um agente, esse agente lê, gosta, aí eles são como se fosse seu vendedor, eles vão vendendo o seu produto nas editoras. Então, se passa por 2 níveis de filtragem, que são profissionais. Só que agora não, você escreve livro e você publica. Então, outra coisa, para publicar, você
para de ser um escritor e você virou um marketing, porque você tem que abrir seu Facebook, seu Instagram. Então, você passa mais tempo fazendo publicidade do que escrevendo. Aí eu fiquei triste, porque se começar a ver coisa que é ruim, então 90% da publicada é ruim. Só que, no mercado de livros, você publica um livro, ele não vende. Aí, pelo que aconteceu, você fala, eu publiquei um livro. Aí você fica sentindo bom. Agora, no mercado financeiro, onde acontece exatamente a mesma coisa, que é fácil de entrar, é barato agora, não tem obstáculos para entrar. Qualquer um faz, se vê nas revistas, na Facebook, na internet, todo lugar que você vai, tem gente ganhando dinheiro na bolsa. Então, você vai fazer também. Só que tem duas diferenças, na verdade. O primeiro é que o mercado não é a vida real, ele é diferente. Então, ele funciona de uma maneira, digamos, probabilística, que o mundo normal não funciona assim. Quando você comete um erro, você é perdoado, você pode escapar de muitas coisas no papo, pode esconder algumas coisas que você faz das outras pessoas, você pode mentir, você pode inventar. No mercado, você não pode fazer isso. Você entra numa posição e vai errado, você perdeu. Ponto. Ponto final. Se o dinheiro for embora e nunca mais você vai ver ele. Então, isso é uma grande diferença que as pessoas talvez não percebam isso, que eles entram no mercado de valores pensando que ele vai funcionar do mesmo jeito que a vida normal. Então, você pega, por exemplo, um engenheiro, um médico, um arquiteto, todo esse pessoal, até uma secretária ou alguém que trabalha se fala que tem muita gente humilde que está entrando, em qualquer trabalho que você faz, você tem que acertar nele. Então, você tem que ter razão, ou, senão você é mandado embora. Você tem que trabalhar bem, você tem que merecer. Então, talvez se você traz essa mentalidade, que se eu trabalho bem, se eu sou uma pessoa boa, eu mereço ganhar, se você traz isso para a bolsa, você vai ferrar, porque a bolsa não dá mínimo para quem você é, quem você estudou, se você é famoso, se você não é, se você é pobre, se você é doente, se você precisa de dinheiro, se você foi mandado embora. A bolsa não dá o mínimo. Ele vai dar dinheiro se você entra na hora certa, ele vai tirar se você entra na hora errada ou não sai na hora certa. E você acha possível esse pessoal que está entrando com essa visão deturpada do mercado, né, com todos esses erros que você abordou agora e aborda no livro, é possível, mesmo com todo esse cenário desafiador, a pessoa entrar desesperada, sem conhecimento, há alguma chance de dar certo ainda, disso evoluir para o cara conseguir virar essa página, Bom, virar essa chave? o que eu acho difícil é o seguinte: você, o GG, o Caio, vocês são como se fossem os campeões olímpicos de algum esporte. Vocês são creme da creme. Mas a pessoa que vê você na internet não sabe disso. Ele acha que talvez fosse, ele apareceu hoje. Ele não sabe todo aquele 20 anos de luta que você fez para chegar onde você está. Eles acham que aparece rápido. E aqui a prensa ajuda com isso, porque eles vão sempre contar as histórias das pessoas que ganham muito dinheiro na bolsa, sempre tem esses Teslas da vida, o Bitcoin, que a cara comprou R$100 de Bitcoin lá em 2000 não sei quanto, e hoje é bilionário. Mas eles não contam a história de você, do campeão olímpico, que passou 20 anos apanhando para chegar onde ele chegou hoje. Então, as pessoas, acho que eles não se dão conta de quanto é difícil de fazer isso. Por exemplo, no esporte. Faz uns 5 anos eu comecei a fazer jiu-jitsu. No caso, eu fui acompanhar meu filho. Aí se vê esses caras rolando no chão, assim, pensa, qualquer um faz isso, não? E se entra lá pensando, sou forte, foi bom de briga quando eu era criança, vai ser fácil, não? E você apanha de menina de 14 anos, te estrangula, te arranca o braço, alguém metade do seu peso e você nem sabe de onde veio. E nem querendo, nem achando
nem prometendo, nem pensamento positivo vai mudar isso. A única coisa que vai mudar isso é 5 anos de treino, todo dia, 1 hora, apanhando. E não só isso, se tem que usar esse, que falou no livro, esse OODA Loop, que é uma forma de retroalimentação, porque você tem que olhar para você mesmo no espelho e ver onde você está errando. Isso, acho que isso pode ser uma das coisas mais difíceis, que se você... Tem gente que vai entrar no mercado, como em esporte, não tem o Usain Bolt que vai começar a correr, ele vai ser campeão mundial porque ele tem a genética, a cabeça, tudo está alinhado para ele ser o melhor no mundo. Mesma coisa acontecer no mercado. De 1.000 pessoas, vai ter alguns que entram e apanham um pouquinho no começo, depois eles encontram um caminho e 5 anos mais tarde já estão ganhando dinheiro, estão bem, estão milionários. Mas a maioria, igual que no esporte, quem joga futebol, quantos jogadores de futebol profissionais tem e quantos jogadores de futebol de sábado da praia que nunca vão ser profissionais tem? Tem muitos mais. É a mesma coisa no mercado financeiro, que para cada 1.000 pessoas, você vai ter alguns que vão entrar, vai ser fácil, você vai ter alguns que vão entrar, vai apanhar, mas eles vão trabalhar, vão estudar, eles vão ficar bons, talvez não os melhores, mas vai ficar bons. Vai ter outros que tentam e não conseguem, porque não tem não sei, a cabeça, a parte psicológica. E tem os outros que não querem nem saber, eles acham que é fácil, e não querem nem se olhar. Então, eu lembro que acho que foi o Caio que tinha uma época que pensei em fazer mentoria, não sei se foi Caio que apresentou a alguém, e eu nunca tinha feito, então eu aceitei fazer, fiz uma conversa com o rapaz, e eu vi o seguinte, que baseado, eu pedi para ele descrever o que ele queria, quem ele era, o que ele tinha, e eu, baseado no que ele me falou, eu fiquei pensando, putz, eu vou destruir os sonhos dele. Se eu falo como vai ser na verdade, ele não vai querer nem me ouvir. Por quê? Estou falando como um cara inteligente, ele tinha dinheiro, ele era gente boa, trabalhador, tinha qualificações, então ele era um sucesso. Mas se vem falando, eu vou começar agora, eu tenho 15 mil reais, em 5 meses eu quero estar tirando 15 mil reais por mês, depois de mais 6 meses eu vou querer 50 mil reais por mês, 5 anos quero 1 milhão, 10 anos quero 10 milhões. Então, só você faz o gráfico da projeção do dinheiro, você vê que tem que ganhar 23% por mês para ganhar 15 mil. Mas para ganhar 1 milhão, tem que fazer 6% por mês. Então, já tem uma... Não faz sentido. Não, então, você vê que a pessoa não pensou muito profundamente sobre o que é que ele vai ter que fazer. Então, essa é a primeira parte, os objetivos. Né? A pessoa tem que ser realista com os objetivos, porque não adianta querer fazer 1 milhão com 10 mil reais em um ano. Com certeza, você vai ter o pior é que alguém vai fazê-lo. Você vai ter um Albuquerque, um Ferri, que já começa com 15 mil e 3 anos mais tarde já fez 10 milhões. Então, sempre vai ter aquele, mas essa pessoa já, se ele entra no jiu-jitsu, ele ia ser campeão mundial. Se ele entra no futebol, ele ia ser um Neymar. Se for corredor, ele ia ser um Usain Bolt. Então, essas pessoas que são aptos para fazer isso. Mas a Maria, eu acho que é muito trabalho e começa com tem que ajustar a cabeça. Então, se a pessoa não está disposta a olhar por dentro e mudar, é difícil se a pessoa não tem a aptitude. Então, isso que eu percebi, que você vai ter que destruir, não destruir, mas você vai ter que desmontar o sonho de alguém, em lugar de falar em 5 anos você vai ser milionário, talvez você tenha que esperar 10 ou... Mas, ao mesmo tempo, você não sabe, porque essa pessoa não pode começar a fazer, deslanchar e fazer. Então, você não vai saber.